Mário Porno. A dor também passa. Na ciranda de amor do infinito, Jesus compôs um poema de luz e harmonia. Colocou no gorjeio das aves o som do amor e da natureza, e nas cascatas, nas águas das fontes e das cachoeiras, o hino em louvor a Deus. No silêncio das campinas, ou no ruído das cidades grandes, o seu olhar se estende, conclamando o homem a pensar e a compreender Deus, em espírito e verdade, para senti-lo nas profundezas do próprio sentimento. Alma enferma, que se debate na dor da separação, na incompreensão do sofrimento, aquiete por um momento e fale com Deus, no recinto fechado de seu coração. Assim, descobrirá respostas, as mais diferenciadas, que a incentivarão a novamente desejar viver. Viver para saber, para conhecer, para conviver, e acima de tudo para sentir e aprender que é um ser espiritual eterno, sujeito a quedas, mas com possibilidades de reerguimento. Quando a alma se sente triste, solitária, beirando o desespero, a sabedoria infinita do Pai envia os sirineus do bem para consolá-la e aliviar seus tormentos. Permaneçam unidos, irmãs e irmãos, auxiliando-se mutuamente, que a cartilha do bem, refletida no Evangelho de luz, trará lições profundas e indicarão novos rumos para a vida na terra. Vivam com alegria, sabendo que a dor também passa. Então vamos fazer a prece agora primeiro. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, aos benfeitores dessa casa, que eles possam nos ajudar sempre no entendimento das leituras e das palestras que aqui são feitas. Aos irmãozinhos encarnados, eles encarnados que aqui se encontram, que encontrem o seu alívio das suas dores, da sua alma e de seu coração. E assim iniciamos hoje os trabalhos da noite. Que assim seja. E agora vamos ter a Wanda Regina Júdice Costa. Ele vai falar sobre... Não? Amai-vos os vossos inimigos. É uma discussão. Obrigado, Lívia. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa, à espiritualidade superior, aos nossos irmãos que aqui também estão para juntos aprender conosco, né? E eu vou falar sobre um pouco do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então, para começar, vou fazer uma pequena leitura de introdução. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amarei vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e que faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam,
que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Então, essa leitura introdutória vem nos dizer que nós precisamos nos esforçar para fazer muito melhor do que os escribas e os fariseus diziam que faziam naquela época. Na realidade, eles não faziam. Então, se nós não fizermos melhor a prática do amor àqueles que se julgam nossos inimigos, então nós estamos sendo comparados a eles, aos escribas e fariseus. Eu gostaria de dizer uma frase que hoje eu ouvi do Haroldo Dutra, achei muito linda. Foi sobre um congresso que fala sobre o amor, justamente o amor que Deus tem por nós. E que Deus ama o justo, o injusto, o bom, o que não é bom. Por quê? Porque Ele nos vê como filhos. Nós somos filhos de Deus. Agora, como cada um sente o amor de Deus é que é diferente, porque depende da nossa evolução espiritual. Quanto mais nos esforçamos a praticar os ensinos do Cristo, mais compreendemos o amor de Deus. Quanto menos nos esforçamos, mais distante estamos dele, mas jamais Deus está distante de nós. Então, por pior que seja, mesmo aquele criminoso que está lá na prisão e tenha cometido diferentes crimes, ele é filho de Deus tanto quanto nós. A diferença é que ele ainda não aprendeu e não pratica os ensinos do Cristo. Por isso que ele está distante do amor de Deus, mas não Deus distante dele. Tá? Então isso é muito interessante. E o que vai nos diferenciar exatamente dos publicanos, dos fariseus, dos escribas, é justamente isso. É o exercício da prática do bem e o exercício de, dentro de nós, aprendermos a perdoar a quem nos faz mal. Mas parece que é bem estranho, né, o que Cristo está nos ensinando. Não parece estranho? Como que nós vamos amar quem nos faz mal? Como que nós vamos conviver com quem nos faz mal? Mas, de maneira alguma, Cristo quis dizer que nós temos que conviver, ou que nosso coração realmente bate igual a uma pessoa que nós amamos, que nos quer bem, que queremos bem, a uma pessoa que nos quer mal, e que é uma lei natural de atração. Se eu tenho um bom relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa tem um bom relacionamento comigo, a lei de atração é maior. Agora, se essa pessoa não tem um bom relacionamento comigo e vice-versa, a lei não é de atração, é de repulsão. É natural, é físico. Por quê? Envolve energias. Mas então, como praticar, né, essa máxima se nós recebemos um insulto de uma pessoa? Jesus, é muito interessante que Jesus, ele aproveitava a situação da vida e às vezes aproveitava até que as pessoas comentavam com ele para dar uma lição. Um apóstolo perguntava: ó mestre, o que eu poderia fazer para tal, não sei o quê. E tem uma situação que Jesus diz que nós precisamos amar aos inimigos e perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então Jesus aproveitava uma situação do dia a dia em que ele era questionado e ele já criava uma situação do quê? De educar e transmitir os seus ensinamentos. Então, quando nós recebemos uma ofensa, uma mágoa de uma pessoa, nós precisamos, dentro de nós, começar a enxergar aquela pessoa como nossa irmã ou um irmão, que é passível de erro e que, da mesma maneira, podemos também cometer um erro contra alguém, e esse alguém
pode se transformar em achar que somos inimigos, porque naquele momento nós falhamos numa fala, numa atitude. Isso pode acontecer, não pode? A gente pode falhar, dar uma escorregadela, sem que percebamos ou sem que queiramos. E aí, entre pedir o perdão e a pessoa aceitar, já é uma outra situação, porque nós aprendemos numa das palestras que eu fiz, sobre o perdão, a importância de nós pedirmos o perdão. Agora, se a pessoa vai ou não nos perdoar, ou se ela vai nos considerar um amigo capaz de errar tanto quanto ela, ou se ela falou assim, não, eu não quero mais a tua amizade, porque você me magoou, então a partir de hoje você é meu inimigo, minha inimiga, então passa a ser uma relação entre a pessoa e Deus, se nós tivermos a consciência de que erramos e aí a partir desse momento pedimos perdão. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem dizer que é preferível ser agredido do que agredir, ser ofendido do que ofender, ser magoado do que magoar, e ser ferido até moralmente do que fazer o mesmo. Porque, como dizia Chico Xavier, quando nós fazemos isso, nós nos comprometemos com as leis divinas. E quando nós recebemos e não revidamos, nós estamos expurgando muitos males que já tenhamos feito, se não nessa vida, em vidas pretéritas. Será que Jesus nos proibiu de nos defender em relação a alguém que nos faz mal? Ele proibiu a defesa? Não. Mas o que ele condena? A vingança. Porque todos nós temos o direito de buscar, né, o ressarcimento do mal que a pessoa nos fez, mas não o revide, não desejar o mal com o mal. Ou, como dizia na lei mosaica, né, olho por olho, dente por dente, que é uma lei ultrapassada. E Jesus veio reformular essa lei mosaica como tantas outras, porque para aquela época a lei mosaica foi importante para refrear, né, aquele povo hostil. Hoje, após a vinda do Cristo, a humanidade já tem um avanço maior para poder estar compreendendo que não se pode agir com olho por olho, dente por dente. Você fez e eu vou pagar o que você fez na mesma moeda. Então, o Cristo, ele vem condenar isso, a vingança, a atitude errônea em relação ao outro. E quando nós agimos da mesma maneira em relação ao outro, o que ele fez para nós de forma negativa, nós estamos nos igualando a ele. E muitas vezes ele nos fere e nós entramos na faixa vibratória dele e ele vem provar que nós somos iguais a ele ou até pior. Porque geralmente o inimigo quer provar que nós somos iguais a eles, correto? E quando nós agimos de forma diferente, refreamos os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, é um ato muito mais corajoso do que responder. Tem que ter muita coragem, muita elevação espiritual, muita bondade no coração para refrear toda má atitude, mau pensamento e más palavras em relação ao nosso ofensor. Porque muita gente fala assim, eu não tenho sangue de barata. É óbvio que nós não temos sangue de barata. É claro, mas é uma metáfora dizendo que eu não vou suportar a ofensa e vou responder da mesma maneira. Então, quem faz isso, quem é? O orgulhoso. Aquele que não admite de forma alguma ter o seu orgulho ferido. E é aí que vem a nossa prova. Quando pessoas agem assim conosco, nós estamos sendo colocados em provação, para ver até quanto nós já aprendemos sobre as leis divinas, o quanto nós já assimilamos e praticamos. E quando nós conseguimos, nós nos aproximamos muito mais do céu.
Continuando. Aqui continuamos falando que a autodefesa é uma conservação. Ninguém vai deixar você ser ferido, nem fisicamente, nem moralmente, e nem verbalmente. Deus ele não permite, né, que façamos o errado em relação ao outro. Se fazemos ou se o outro faz, é por questão do mau uso do livre-arbítrio, não é verdade? E aí o que acontece? Quando nós zelamos pela nossa integridade física, nós não vamos aceitar o que o outro faz, fala, age em relação a nós. Então o que nós temos que fazer? Buscar os meios corretos para se autodefender. Se for algo que possa ser usado pela lei, vou buscar então a parte jurídica. Se foi algo que me feriu e eu sei que aquela pessoa não pode estar mais próxima de mim, eu me afasto. Né? Se há alguém que possa interceder, eu utilizo essa pessoa para interceder. O que mais que eu posso fazer? Eu posso orar pela pessoa. Ela deixa de ser um inimigo e passa a ser um alvo de bons pensamentos nossos. Que está um dia que ela esteja aberta, receptiva a essas energias de pensamento bom que nós estejamos fazendo. E o que pode acontecer? O inimigo de hoje pode se tornar um grande amigo no amanhã. Não é assim? Então, quando nós desejamos tornarmos pessoas melhores, nós vamos buscar a prática do bem sem olhar a quem. Essa autodefesa que nós estamos buscando, nós temos que pensar, retomando, que não podemos fazer justiça com as próprias mãos. E aqueles que se dizem, não vou levar o desaforo para casa, isso é uma desonra, ainda é uma pessoa cheia de preconceito, de personalismo, de orgulho. Ela é muito mais covarde do que aquele que eu disse que não entrou na faixa vibratória do agressor e não respondeu na mesma moeda. Vocês acham que é fácil ouvir uma agressão, engolir seco e não fazer nada? É fácil? Não, eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente fica quieto, mas aquilo fica quieto. Fica remoendo. Mas esse ficar quieto já é um início, já é um prelúdio de que a pessoa já está se esforçando para entrar na faixa vibratória do outro, porque sabe que vai ser pior. Porque quem mais sofre é aquele que entra na faixa vibratória do outro. Porque o outro já é um doente espiritual. Nós não podemos entrar nessa faixa vibratória porque nós nos tornamos também um doente tanto quanto ele. Então quem sai perdendo se a gente não consegue segurar? Nós mesmos. Isso não é covardia. Como eu disse, tem que ter muita coragem para rejeitar a ofensa. Muita coragem. A gente vê um exemplo em pessoas que, por exemplo, uma briga de trânsito. Aí o outro vai e atira, e ele que vai para a cadeia, não é? Exatamente. O mal é assisti um vídeo muito curtinho falando de um médico. Ele estava muito abatalhado e agitado. E ele era uma pessoa boa. E teve um problema no trânsito. Justamente ele entrou na faixa vibratória de toda aquela agitação do trânsito, baixou a guarda e matou a pessoa que fechou o carro dele. Quer dizer, segundos ele perdeu o equilíbrio e jogou no ralo uma vida promissora. Então, isso é um grande exemplo do quanto a gente precisa ter um autocontrole para não falar o que não deve, para não fazer aquilo que também não deve, né? Porque o maior prejudicado somos nós mesmos. E, geralmente, aquela pessoa, né, que está nos agredindo, como eu disse, ela quer que nós sejamos iguais a ela,
justamente para provar que nós estamos no baixo nível tanto quanto ela. E quando nós agimos ao contrário, isso surpreende, não surpreende? Quem já conseguiu ouvir uma ofensa e você já disse uma? Você também? Já. Eu também já consegui algumas vezes. Geralmente eu não consigo responder, não consigo. Eu fico quieta e espero a hora certa para conversar, não para lascar, né? Então, a vingança alimenta o quê? O ódio. E o ódio é uma erva daninha que seria como se nós tomássemos o veneno e quiséssemos que o nosso agressor passasse mal. Quem vai passar mal? Nós. Nosso fígado. O nosso fígado, né? Cada um de nós tem um ponto que quando nós estamos passando por certas situações ou algo ruim que alguém nos passa, isso desperta, é como se fosse um leãozinho que estava adormecido, ele desperta e traz o quê? Algumas coisas ruins para o nosso organismo, que seria chamado psicossomático, não é? Cada um tem um ponto de psicossomático. Algumas pessoas o estômago, outro o fígado, outro dor de cabeça. Então, cada pessoa. Então, nós sabemos que o nosso organismo responde negativamente quando nós entramos numa faixa vibratória negativa. Então, não é só uma questão espiritual, é uma questão de preservação do nosso órgão físico, que é a nossa responsabilidade, né? Porque esse corpo não nos pertence, ele é emprestado e é um instrumento para a nossa evolução. Então, se nós estamos querendo evoluir, por que eu estou mandando veneno para o meu organismo? Por que eu quero sofrer? Não vale a pena. Deixa passar. O agressor sempre vai se surpreender e vai aprender conosco. Ele vai aprender, porque nós acabamos nos tornando exemplo. Eu vou ler aqui para vocês, na página 137 do Evangelho, o seguinte trecho. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condição. Mas é uma etapa. Você pensou, refreou. É um início, não é? É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Você está sempre aberto a um dia recebê-lo de volta. Mas se ele não quiser, já não é mais problema seu. É desejar o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhe aconteça ao invés de se entristecer. Eu quero que aquele indivíduo morra e vá para o mármore do inferno. Não pode desejar isso. Ele é nosso irmão perante Deus. Alguém pode não gostar de nós e desejar a mesma coisa para nós, né? É alegrar-se pelo bem que lhe aconteça, é socorrê-los em caso de necessidade, está sempre aberto a auxiliar. Gente, Deus prepara. Vai haver, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a alguns anos, a pessoa há de precisar de alguma coisa. E se ela não precisar, alguém próximo a ela vai precisar. E estejamos prontos a acolher. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou atos, ou seja, não denegrir também a imagem daquele que nos feriu. Porque se eu denigro, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu não agi contra ele na frente, mas pelas costas eu estou agindo. Não é caridade. Então eu não consegui me melhorar. É, enfim, pagar todo mal com o bem, sem intenção de humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai os vossos inimigos. E aí, na grande maioria, nós queremos ser discípulos de Jesus, não queremos? Mas a grande maioria, será que quer? Não. Porque nós vivemos, né, há um bom tempo, o materialismo, a sexualidade, a vulgaridade, a promiscuidade, a corrupção. Então as pessoas estão
com atos assim muito distantes de Deus. Mas há muitas pessoas também que querem buscar a Deus. Mesmo as que querem buscar a Deus, é um grande desafio mudar a nossa própria conduta, o nosso próprio pensamento, para seguir os ensinos do Cristo. E nós temos as nossas escorregadelas, mesmo querendo agir como Ele nos ensinou. Então, quanto mais nos esforçarmos, mais Jesus, Deus, a espiritualidade superior, vai estar vendo o quanto estamos nos esforçando, mesmo dando algumas escorregadelas. Agora, nós somos espíritos imortais, não somos? Então, nós sabemos que já tivemos muitas existências anteriores e com certeza teremos muitas. Quando nós sabemos, temos plena certeza da vida futura, é mais uma razão para nós relevarmos o mal que nos fazem. Mais uma vez dizendo, isso não quer dizer que temos que viver ao lado de quem nos fere, da mesma maneira que vivemos ao lado de uma pessoa que sabemos que nos ama. Não dá, porque o coração não bate igual. Como eu disse, é uma questão de energia. O mal repele e o amor atrai. Então, nós vamos nos esforçando para vencer as nossas próprias dificuldades em relação àquilo que nos foi feito, que nos magoou e que às vezes são coisas feitas para pessoas também que nós amamos. E quando fazem para pessoas que nós amamos, magoa também a nós mesmos, principalmente quando se referem aos filhos, né? Não fala assim, também magoa em relação ao marido, à esposa, genro, nora, as pessoas que amamos. Mas eu acho que em relação aos filhos, dói muito mais porque ele saiu de dentro de nós, não é assim? Então é nesse sentido. Então é aí ainda mais que nós somos testados. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de acordo com, ao invés de condenarmos, ao invés de rechaçarmos, nós precisamos aprender a agradecer as provas que Deus coloca em nosso caminho quando nós temos que aprender aquela lição. E agradecer que foi colocada aquela pessoa no nosso caminho. Mas eu vou agradecer o mal que me fizeram? Você vai agradecer a oportunidade que Deus está te dando de superar alguma tendência que tem dentro de si ainda. Então, muitas coisas que nos acontecem são experiências para nosso aprendizado e uma prova para ver se a gente consegue passar por ela ou se seremos reprovados. E uma delas é a agressão de outra pessoa em relação a nós. E o mais estranho também, nesses ensinamentos do Cristo, é quando se fala, se alguém vos bater na face direita, apresentai a outra face. Quando Jesus diz isso, ele não quis dizer, se alguém me bate aqui, eu viro para bater desse lado. Não, a outra face quer dizer fazer de forma diferente. Se a pessoa te fez mal, você vai buscar fazer de outra maneira, agir de outra maneira e deixar aquilo passar. Tentar esquecer e sempre fazer o seu melhor, buscando sempre estar predisposto a algum dia auxiliar aquele indivíduo ou até mesmo alguém da família dele. E quem é o maior exemplo nosso de não revidar, de amor, de deixar passar, de perdão? Jesus. Então, ele é o maior exemplo nosso. Então, eu vou pela nossa terceira leitura. Está na página 137 também. Essa daqui é exclusivamente para o espírita. Para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas com as vistas do passado
e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos. E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés de lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Esse pensamento o leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que, quanto mais generoso for, mais se engrandece aos seus próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. Então, o maior beneficiado seremos sempre nós, e nós vamos desenvolver em nós como aquela palestra que eu falei do Gandhi, né? O Gandhi não disse que ele não tinha que perdoar porque ele não se sentia ofendido. Então, é um exercício para que nós possamos chegar nessa situação, que ao ser ofendido, né, supostamente ofendido, nós não vamos nos sentir magoados nem ofendidos, por quê? Já compreendemos em que patamar está aquela pessoa que é a nossa irmã e que nós possamos nos esforçar cada vez mais, porque temos conhecimento da vida futura. E que se nós queremos uma vida futura melhor, vamos nos esforçar. E, como eu já disse, é preciso ter uma grande coragem moral e espiritual para agir contra esses maus pensamentos que brotam em nós. E, mais uma vez dizendo, se temos a certeza de sermos imortais, então temos a certeza de que todo mal feito para nós, que nós conseguimos superar, só vai ser para nós mais degraus de evolução. Continuando. Agora, qual seria a atitude do espírita? Vamos ver, já comentei, agora vai a pergunta. Qual seria a atitude do espírita em relação ao mal que é feito a ele? Silêncio. Silêncio, primeiro passo. A gente vai digerir, não vai? Vai. Faz silêncio, mas dói. Não esquece. Não esquece. Não esquece. Naquela palestra do perdão, foi falado que perdoar não é esquecer, mas não é sofrer também. Entendeu? Porque se a gente sofre e fica remoendo, quem que vai criar uma erva daninha dentro de si? Nós mesmos. Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso. Então, amar aos inimigos é a máxima da virtude, é a vitória que nós teremos sobre o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, é um grande passo para a nossa evolução espiritual. O mal deve ser combatido dentro de nós. E, através do nosso exemplo de não revidar, nós servimos de exemplo para o outro. Se não para aquele que ofendeu, mas para aquele que pode estar presenciando, né? E futuramente, aquele que ofendeu pode ser um amigo, como eu já disse novamente. E a lei da evolução vem nos dizer que quando alguém arruína todos os nossos sonhos e nós buscamos na espiritualidade superior a nossa força para continuarmos no nosso caminho, nós estamos nos ajustando às leis divinas enquanto aquele está se comprometendo. Estamos preparando um futuro melhor para nós. Estamos saldando as nossas dívidas. Correto? E vingar-se e sentir ódio é que ainda temos sentimentos e instintos primitivos. Então ainda estamos engatinhando na estrada da evolução. Então por isso que é importante nos esforçarmos para essa evolução. Na quarta leitura que eu separei para nós,
tem assim, sobre a vingança. A vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Então, aqui está dizendo que há espíritos também, né, que apresentam uma espiritualização muito inferior e eles também estão atuando no planeta Terra com muita intensidade para que haja a discórdia, desavença. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, o mal ainda prevalece sobre o bem. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclama espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, e aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. Uma boa puxadinha na nossa orelha, né? Então, crer que Deus, né, reserva algumas coisas para aqueles que praticam o bem e que buscam se melhorar a cada dia. Que coisas são essas? Coisas boas. Quando nós nos esforçamos ao bem, a espiritualidade superior se aproxima, nós estamos o quê? Nos conectando a ela. E se nós estamos nos conectando a ela, é porque nós estamos nos aproximando do amor de Deus, como eu disse lá no início. E quando nós sentimos amor e compreendemos o outro, é porque o amor de Deus está se irradiando de nós. Evolução, né? É a nossa evolução. E para aquele que não respeita as leis de Deus, haverá a devida correção. Uma vingança de Deus? Não. Onde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. E somos nós mesmos, no momento certo, que iremos cobrar de nós aquilo que fizemos de errado. E vamos pedir novas oportunidades para nos corrigir. E quando acontecem essas coisas conosco, é porque nós também pedimos a oportunidade de testar o quê? A nossa paciência, a nossa coragem de não revidar o mal. Não é? Fazer mais uma leitinha aqui, ó. A fé na vida futura e na justiça de Deus jamais deixa o mal impune. É a única que nos dá força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima do material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. A leitura 5. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema fora da caridade não há salvação. Recusam-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Então, essa certeza da vida futura, né, nos auxilia a desenvolver, então, a paciência e a correção das nossas imperfeições. E se nós analisarmos o indivíduo agressor e separarmos o mal que ele nos fez do indivíduo, nós vamos saber que ele é tanto quanto igual a nós, porque ele é nosso irmão e também é amado por Deus. Então, a gente não aceita a agressão, mas não agride o agressor, né? Então, a partir desse momento, nós vamos exercitar, então, o perdão dentro de nós. Aí nós temos mais uma leitura. O sacrifício do ódio. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles.
Amá-los esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações, essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Deus está presente e pune nesta vida e na outra aqueles que falham na lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima-nos de Deus e o ódio nos afasta dele. É isso aqui, tá? E quase no final nós temos a lei de causa e efeito. E ela é para todos. As leis de Deus não escolhem esse ou aquele. Ela é para todos os seus filhos. Então, hoje, a agressão que recebemos, com certeza, ela veio para nos ensinar algo que lá atrás nós não aprendemos e agredimos alguém. Então, é uma lição de aprendizagem e não um castigo. Tudo que nós passamos de experiências que nós julgamos negativas não são castigos, são experiências positivas quando nós realmente conseguimos, nessa encarnação, buscar dentro de nós nos ajustar às leis divinas. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto que chama Amor aos Inimigos, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Amor aos inimigos. Amar os inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas e imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Efetivamente, ser-nos-á possível amar aos nossos adversários, cultivando atitudes diversas, quais sejam: orar pela felicidade deles, no silêncio do coração, a envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento, destacar-lhes as qualidades nobres, quando em conversação com pessoas amigas, ao redor de ocorrências que lhe digam respeito. Desembargar, quanto se nos faça possível, de maneira oculta e indireta, os caminhos para realizações que demandem. Auxiliar-lhes os entes queridos quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações. Induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham. Mentalizá-los sempre tranquilos e felizes. Desencorajar quaisquer campanhas negativas, tendentes a suscitar-lhes desgostos e prejuízos. Sobretudo, não nos referirmos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. Não digas, portanto, que não podes amar aos inimigos, porque existem vários meios de endereçar-lhes compreensão e afeto sem humilhá-los, com a nossa possível benevolência. De certo, Jesus, quando nos aconselhou amar aos ofensores, não desejava transformar-nos em carpideiras, não desejava que estivéssemos junto daqueles que, acaso, não nos entendam ou nos firam, e sim espera que os tratemos a todos na condição de irmãos autênticos, tanto quanto nós, amados filhos de Deus. Essa é a mensagem que eu quis trazer para nós todos. Obrigada, gente.